E aí, galera do canal do YouTube do Dr. Tiago, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eduardo Rodrigues. Vamos para mais um vídeo sobre ventilação mecânica e hoje o nosso tema vai ser mecânica do sistema respiratório. Vamos falar sobre complacência e resistência e um pouquinho da importância de termos essa avaliação no nosso dia a dia para poder ajudar você a ventilar com mais seguranças na hora de salvar vidas lá no seu atendimento beira-leito. Então, vamos nessa. Primeiramente, a gente sabe que a mecânica do sistema respiratório ela depende da interação entre a musculatura, a caixa torácica e o pulmão. E o músculo, quando estamos em respiração espontânea, é ele quem faz a movimentação do ar ambiente para dentro do nosso pulmão. Por quê? Porque durante a sua contração, ele promove uma negativação da pressão intratorácica, que fica abaixo da pressão atmosférica, com isso há um deslocamento do ar ambiente para dentro do nosso pulmão. Então, nossos músculos respiratórios, eles são músculos esqueléticos, têm controle voluntário e involuntário, então é muito importante porque respiramos sem pensar, porque o nosso centro respiratório faz esse controle, porém, quando queremos, nós podemos aumentar ou diminuir a nossa capacidade respiratória. E os músculos participantes dependem da intensidade da ventilação. Como assim? Na nossa respiração tranquila, a ativação dos músculos ditos como primários são eles que fazem a nossa ventilação. Porém, no momento de estresse, de atividade física, de aumento de demanda metabólica, nós temos a ativação de outros grupos musculares que ajudam esses músculos primários a ventilar, e aí eles são chamados de músculos secundários da ventilação. E os músculos, durante a sua contração, eles fazem o quê? Eles vencem cargas elásticas e resistivas. Essas cargas elásticas e resistivas são, respectivamente, a nossa complacência e resistência do sistema respiratório. Então, analisando o gráfico PV, ou seja, o gráfico pressão-volume do nosso pulmão, o que a gente tem? Temos que, à medida que a pressão do sistema respiratório muda, nós temos uma variação de volume. Pensando que estamos em respiração espontânea, e como eu falei anteriormente, essa negativação da pressão é que promove a entrada de ar, então, quando saímos do zero para pressões cada vez mais negativas, há o quê? Um aumento do volume pulmonar. Eduardo, se estivermos ventilando o nosso doente no ventilador mecânico, simples, essa pressão negativa passa a ser uma pressão positiva. Percebam que essa curva tem duas ondas, uma subindo e outra descendo. Isso é o fenômeno da histerese. Como assim, Eduardo? À medida que a pressão da via aérea aumenta, ou nesse caso diminui, o pulmão ele começa a se encher até chegar em um ponto máximo, conhecido como capacidade pulmonar total. E quando essa pressão da via aérea começa a diminuir, o pulmão ele começa a se esvaziar, só que ele se esvazia descendo por outro gráfico de volume. Ou seja, aqui nós temos um pulmão mais fechado e um pulmão mais aberto. Como assim? Vou mostrar isso para você. Eduardo, e isso se dá por quê? Porque o fenômeno da histerese ele é principalmente ativado pelo remodelamento, pela relocação das moléculas de surfactante dentro do nosso alvéolo. Como assim? Vamos imaginar que nós temos o nosso alvéolo mais fechadinho e temos aqui uma quantidade de surfactante dentro dele distribuído de forma completamente aleatória, ou seja, de forma desorganizada. À medida que nós vamos expandindo o nosso pulmão, ou seja, o nosso alvéolo ele vai ficando maior, há uma redistribuição dessas moléculas de surfactante que elas se distribuem de forma mais homogênea e essa redistribuição promove, então, uma melhor capacidade de redução da tensão superficial, melhorando, assim, a complacência do sistema respiratório. Analisando agora de uma forma mais intuitiva ou até de uma forma mais real essa curva PV, nós temos o quê? Temos aqui um gráfico PV, só que aqui agora nós fizemos através de uma análise tomográfica e vamos fazer uma reta, uma curva isopressórica nessas duas curvas, tá bom? Então aqui nós temos o ramo inspiratório e nós temos aqui o ramo expiratório.
Deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil para vocês verem. Então, nós temos o ramo inspiratório e nós temos o ramo expiratório. Passando uma curva isopressórica neles dois, ou seja, ambos os pontos P1 e P2 vão estar submetidos à mesma pressão, a gente percebe o quê? Que no ramo inspiratório nós temos um volume pulmonar mais baixo, traduzido pela imagem tomográfica com muito mais áreas de colapso de vias aéreas. À medida que no ponto P2, no ramo expiratório, temos um volume pulmonar mais alto com bem menos áreas de colapso de vias aéreas. Isso é a amostra prática de que a esterese funciona. E para que a gente vai utilizar isso? Por exemplo, na hora que formos titular a PIP dos nossos pacientes, nós vamos primeiramente recrutar, chegando até capacidade pulmonar total, e depois nós vamos utilizar o método decremental para exatamente trabalhar nessa alça expiratória do pulmão. Beleza? E aí, como é que a gente faz essa avaliação de complacência e resistência? Hoje, muitos ventiladores eles já mostram, eles já lá no gráfico de monitorização já dá lá complacência e resistência, mas é importante que você tenha esse conhecimento da forma. E ela vem de onde? Vem da equação geral dos movimentos dos gases, que vem da terceira lei de Newton, que diz que a pressão das vias aéreas ela é igual à elastância do sistema respiratório vezes o volume inspirado, mais a resistência do sistema respiratório vezes o fluxo, mais a PIP total. Isso quer dizer que tudo isso é responsável pela entrada e saída do ar do nosso pulmão. Sim, Eduardo, mas é uma fórmula muito grande, e como é que a gente chega na resistência e na complacência aí nesse caso? Então, vamos primeiramente zerar o fluxo. Quando a gente zera o fluxo, nós não temos o componente resistivo, porque o ar está parado. Se o ar está parado, nós não temos resistência à movimentação do ar. Então, nesse caso, a gente tem que a pressão das vias aéreas é igual à elastância vezes o volume, mais a PIP total. Só que como nós temos aqui uma pausa no sistema respiratório, aí eu vou desenhar um gráfico para vocês poderem entender melhor o que está acontecendo. Aqui nós temos o gráfico pressão-tempo. E começamos a insuflar o nosso pulmão, e à medida que nós fazemos uma pausa no sistema respiratório, há uma diminuição dessa pressão e um platô é alcançado. E depois ele acaba descendo para um nível de PIP. E esse platô exatamente é atingido no momento da pausa inspiratória. Ou seja, eliminamos o componente resistivo. Então, aqui, nesse caso, a pressão de vias aéreas acaba virando o quê? A pressão de platô. Então, a pressão de platô é a elastância vezes o volume corrente mais a PIP total. Fazendo um rearranjo matemático, temos que a elastância do sistema respiratório é a pressão de platô menos a PIP dividido pelo volume corrente. E o que é que isso quer dizer? Matematicamente, a elastância é o inverso da complacência. Temos, então, que a complacência é a variação de volume dividido pela pressão de platô menos a PIP. Sim, Eduardo. Então, se nesse ponto aqui nós estamos trabalhando com o nosso componente elástico, nós não temos componente resistivo, então esse cara aqui é responsável pelo nosso componente resistivo. Exatamente. Voltando para a curva de movimento dos gases, né, para a equação geral do movimento dos gases, agora nós voltamos aqui ao nosso componente de fluxo, ou seja, temos movimentação de gases, só que a gente já sabe que esse cara mais esse cara é quem? É a nossa complacência, né? Exatamente junto com esse daqui. Então temos que a pressão de pico menos a pressão de vias aéreas, que no caso aqui é a pressão de platô. Vejam que aqui, ó, pressão de platô é igual a esses dois aqui. Então, pressão de pico menos pressão de platô é a resistência dividido pelo fluxo. E resistência é a pressão de pico menos pressão de platô dividido pelo fluxo. Então, é daí, da equação geral do movimento dos gases, que vem o nosso componente resistivo, o nosso componente elástico. E por que é importante a gente fazer essa avaliação? Nós já falamos, o alvéolo está mais aberto, nós conseguimos fazer essa avaliação através de fenômeno de esterese pela curva descendente e podemos trabalhar com menores níveis de pressões e maiores níveis de volume. Nesse momento, quando a gente faz aquela pausa inspiratória, é importante que a gente faça uma pausa
curta, que essa pausa seja aí aproximadamente em torno de 0,5 segundos para menos. Para quê? Para que não haja uma acomodação do sistema respiratório e uma diminuição da pressão de platô, um fenômeno conhecido como stress relaxation. Então, para avaliar nosso componente do sistema respiratório, temos que fazer uma pausa mais curta para evitarmos o fenômeno do stress relaxation e mascarar a nossa avaliação de mecânica. Beleza, pessoal? Lembrando que resistência vezes complacência é um fenômeno cria um fenômeno fisiológico chamado constante de tempo. A constante de tempo vai ser tema dos nossos próximos vídeos, então fique ligado. Muito obrigado, continue seguindo o canal do Thiago no YouTube para mais dicas de ventilação mecânica. Valeu, um abraço e até a próxima.